Vamos lá, gente, para a nossa aula aqui de hoje, nós vamos abordar especificamente tintas epóxis, que são as tintas, uma das tintas mais utilizadas na pintura industrial, onshore, offshore, pintura de instalações. É importante fazer um tema só sobre epóxi e logo depois somente sobre poliuretano. Tintas epóxis. Resinas obtidas pela reação entre a ipicloridrina e o bisfenol. São substâncias químicas, né? Produtos, catalisadores, exemplos de uso e relação de mistura. Características: alta performance e custo médio. Curada com poliamina, adulto de amina, apresenta grande resistência a solventes, a alcálides e ácidos. Alta resistência, portanto, química. Tem vantagem, como desvantagem, o fato de não poderem ser aplicadas em presença de umidade. Umidade alta não aplica essa tinta. Mais de 80, 85 não aplica, que vai dar problema. Ela tem nas suas formulações aí substâncias que odeiam umidade. Ocorre uma reação entre a amina e a umidade que altera as características da película com a formação de um composto chamado ketimina. É um esbranquiçamento leve que dá na película de epóxi quando você aplica ela com umidade alta. Curada com poliamida. A vantagem: alta resistência à umidade. Desvantagem: pouca resistência química, ao contrário da amida. Amida, água, amina, química. Vai gravar uns gatilhos para a gente gravar. Poliamida, água. Poliamina, química. Pré-polímero. Componente A, base pigmentada. Agente de cura. Componente B, endurecedor. Eu não gosto de chamar de catalisador, não. Eu gosto de chamar de endurecedor. Um bicomponente epóxi. Uma tinta que ela tem no A 2,7, o B 0,9. Misturado forma 1 galão de tinta. O fabricante te vende 1 galão. A e B juntos formam 1 galão. Componente a base pigmentada e componente o endurecedor. Isso aqui já é uma tinta formulada para proporção de mistura de 1 por 1. 100% por 100%. 1 quilo por 1 quilo. 2 galões, 7,2 litros. Logo, ele vai te cobrar 2 galões se ele te vender uma tinta 1 por 1. Componente A, base pigmentada, e o B, o catalisador e endurecedor. Mistura fora de proporção, vamos ver. A e B. Tá a proporção de mistura respeitada. Fora de proporção. 3, 2. 1. Vai dar problema de secagem. Proporção de mistura. A. Que é uma ilustração. A gente vê a junção das moléculas para a formação do polímero. Tem que haver uma ideal ordem proporcional de mistura do A e B. Isso aí o cara equilibra lá na formulação. Não adianta você pegar o componente B da tinta do seu Aurélio e aplicar e misturar com B do seu Arnaldo. Vai dar problema, porque a formulação é diferente. Polímero bem formado aqui em cima, né? Os polímeros se fundiram aqui, formaram um filme, ó, homogêneo. Aqui embaixo, botei muito B, ó. Vai formar um polímero duro e quebradiço. A ala das moléculas do B estão expostas aqui, elas estão sobressaindo ao ar. Aqui, eu botei excesso de ar. Possivelmente vai ficar pegajoso, pegando mosquito. Ou, né? Também não vai funcionar. Aqui
Mistura proporcional correta, mistura perfeita. Tinta seca. Com primer intermediário em diversos esquemas. O epóxi serve como acabamento também em ambientes internos. Calcinam, tem as características de calcinar. Ele perde a cor e o brilho quando exposto à intemperie. Se exposta à radiação, ela degrada a resina e expõe o pigmento. É uma calcinação. Nas tintas epóxis, não consideram um defeito. É uma característica da resina epoxídica exposta à radiação. Por isso que eu sempre defendi que tinta de epóxi não deve ser aplicada como tinta de acabamento. Precisa de uma tinta para protegê-la. Interior de tanque de água potável, poliamida. Interior de tanque de químicas, poliamina. Substitui e recupera azulejos internamente para pintura de pisos, inclusive antiderrapantes. Componente B, agente cura ou endurecedor. Poliamida, poliamina, isocianato. Tem 3 tipos de componente de catalisador e de endurecedor. O poliamina, poliamida e o isocianato alifático. Poliamida, ótimas propriedades de aderência, excelente flexibilidade e resistência à umidade, imersão em água doce ou salgada. Resiste para ser aplicado numa superfície que nela será armazenado água. Não significa que você pode pintar ela com umidade alta. Não vamos misturar as coisas. Vamos misturar a tinta. Pintura de um tanque. Pintura de uns silos. Poliamina específica, desculpe, para equipamentos e estruturas sujeitas à imersão, derramamentos, vapores, contaminações químicas, né? Derramamento, um tanque que armazena gasolina, derrama a gasolina, ela não regride a sua natureza líquida, ela não dissolve. Combustível, lubrificante, interior de tanques e transformadores. Necessário consultar o fabricante sobre a resistência de cada produto. Uma pintura de um tanque, interna de um tanque. Aqui é um dreno. Uma esteira. Isocianato alifático. É o B do condicionador de aderência. Tintas para se aplicar sobre zinco, alumínio, cobre, latão, bronze e liga de magnésio. Não ferrosos, fundidos, aço usinado, aço inox e fiberglass, fibra de vidro. Tem um galpão de telha de zinco, pintado com epóxi isocianato, aqui, ó, para depois aplicar uma tinta de acabamento, possivelmente uma branca, né? Pintura de torre galvanizada. Aço carbono, acabamento alquídico, prime epóxi e o aço carbono embaixo. A chapa, um epóxi de prime e um acabamento alquídico. Sistema que não é muito utilizado hoje nas indústrias, mas muito na arquitetônica. Acabamento alquídico, intermediário alquídico, prime epóxi. Aqui eu botei um acabamento epóxi e um prime epóxi. Esse aqui é um de alta espessura por barreira. Prime epóxi, acabamento epóxi como intermediário e um epóxi final. E também. Esse daqui é o mais nobre. Carbono prime epóxi é um acabamento epóxi intermediário e um acabamento final poliuretâneo. Esse poliuretano protege esse para não calcinar. Acabamento poliuretano, Tycoat, tiosilicato de zinco. Fantástico esquema. Tiosilicato de zinco 75, um Tycoat aqui com 20, 30, um acabamento PU com 60, 70. Um esquema de pintura aí para uma atmosfera industrial, uma refinaria para 8, 9 anos, 10 anos. Sistema de pintura, aço galvanizado. Um aço carbono zincado, um alumínio, um prime epóxi, o isocianato, que é baixa espessura, em torno de 20 micrômetros, acabamento alquídico. E um zinco, epóxi, condicionador de aderência, um PU, muito bom. O zinco, por si só, já tem uma proteção corrosiva do zinco,
um prime isocianato para aderir nele e o acabamento poliuretano protege esse esquema todo. Um esquema aí para 10 anos também. Epoxídica, exemplo de uso de propriedades. Isso aí é um caminhão transportando uma peça de uma unidade que foi montada em Paulínia de enxofre, né? Processamento de enxofre. Com epóxi, tudo epóxi. Ponte que vai trabalhar numa unidade de enxofre. Moinho de trigo, ó. Que maravilha, que coisa bonita a pintura, né? Tinta, esquema epóxi, piso epóxi antiderrapante. Pintura de uma árvore de Natal. Vai lá no fundão. N1277 com 75, mais N2628, que são novas Petrobras, mais 150 dela. Vamos lá, 1277 é uma tinta rica, epóxi rico em zinco. 2628 um epóxi de alta espessura, pouco solvente. Aí eu já tenho ali 225 micrômetros, né? Onde que ela vai ficar aqui, ó? Essa peça aqui é essa aqui, ó. Que pior, né? Tubo de perfuração, modo de controle, funções hidráulicas aqui. Ferramenta, aqui está ela aqui, ó. Uma tubulação de transporte de água aérea. Isso é uma tinta de fundo epóxi. É chamada 2630 da Petrobras, tinta epóxi fosfato de zinco. Geralmente ela é aplicada em torno de 100 a 150 micrômetros, como tinta de fundo, já recebendo direto um PU, com 75. Também aqui, tubulação de transporte de água aérea. Essa já está na cor final, pintado com epóxi, possivelmente de acabamento de esmalte epóxi. Não foi pintado com alquítico aqui. Epóxi fosfato de zinco, esse esquema não se usa nem mais, não é mais usado. Que seria o correto um PU. Mais nobre, não correto, né? Tanque de petróleo, Osório, Rio Grande do Sul, em Petrobras. Né? Tanque Maracanã. Epóxi sem solvente, externo. Interno. Mesma coisa. Já começamos a pintar acabamento aqui, interno. 26, 28. 26, 30, 26, 28. Aí, eu vou entrar agora nos sistemas que atualmente se utiliza muito, que é o sistema epóxi com PU alta espessura, que é um guindaste de um porto, né? Marinha do Brasil. Antes e depois. Todo pintado 2630, tudo de fundo. As tintas epóxis, é importante que a gente tenha isso frisado em mente, ela tem as suas características peculiares quando ela é uma poliamina, uma tinta isocianato. Vamos lá, vamos frisar. Perguntas que caem nas provas. Poliamida, alta resistência à umidade, boa flexibilidade. Poliamina, alta resistência química, média para baixa flexibilidade. Isocianato são as tintas cujo componente B é o ácido que ataca o epóxi-cianato. Ele produz um ácido fosfórico que ataca o metal e esse primer adere a esse ácido, a um galvanizado, a um aço inox, a um alumínio, a um zinco.
fibra de vidro, e aí aplica-se o PU por cima. Entendendo isso, porque o epóxi é uma das tintas, se não for a mais usada nos sistemas industriais de pintura aí. Nós vamos falando especialmente dessa tinta epóxi, justamente por isso. Mais à frente agora, nós vamos ter um módulo que vamos falar somente sobre PU. Vou gravar uma aula agora, após essa, somente sobre poliuretano. Forte abraço. Entenda que esse material que eu estou fornecendo para vocês, esse curso, é inédito. Quem tiver o uso, tiver usar esse curso, usar esse treinamento, colocar em prática, estudar, entra com uma vantagem de 50%, 60% na frente dos outros candidatos que vão fazer os treinamentos de recertificação e certificação. Esse curso serve também para aquele que nunca viu pintura na vida, para ele tomar um conhecimento básico, porque o cara não vai logo fazer um investimento de R$10.000, você vai fazer um investimento aí de 476, recebendo o mesmo material que você vai ter quando você fizer o seu treinamento oficial. Isso eu garanto para você. Exclusivo, eu sou instrutor de pintura industrial em OPCeira. Então, fale com seus amigos, aqueles que querem galgar uma condição profissional um pouquinho melhor, ou então porque quer ter um conhecimento da disciplina, vai entrar no Hotmart aí e adquirir esse curso aí, curso de pintura industrial. Fala visando certificação como inspetor nível 1. Mais para frente eu vou colocar um para pintor. Vamos lá. Forte abraço aí, até a próxima aula. Vamos lá, agora vai.